Olá, caros amigos deste nosso amado movimento das comunidades Nossa Senhora da Esperança. Estou aqui para falar com vocês um momento sobre o nosso ponto de unidade. Bom, você já me conhece, estamos aqui caminhando com você já há um longo tempo, mas agora, por graça de Deus, estamos nesta função que temporariamente estamos nos empenhando para desenvolvê-la. Meu nome é Padre Leonildo. Estou no movimento desde que ele começou, acompanhando as comunidades que vão nascendo, e na paróquia já temos aí a nossa comunidade, e vamos acompanhando esta vida, este ritmo de mundo moderno que exige de nós uma espiritualidade mais fortalecida. E também estou já nesta paróquia há um bom tempo, 30 anos de exercício sacerdotal, e a gente vai caminhando, crescendo e aproximando-se cada vez mais deste Cristo que é para nós a força, o estímulo. Ele é nosso Deus, Senhor e Salvador, que nos faz olhar para frente, para vencer toda a dor e caminhar cheio de esperança. E Ele nos convida a ter uma intimidade com Ele. Para isso é, portanto, preciso duas coisas: a vida de oração e a comunhão na Eucaristia, na escuta da palavra, numa meditação. Eu falo aqui para vocês hoje querendo e desejando ardentemente que a alegria, a esperança esteja já pujante dentro de nós. E caso não esteja, que a partir deste momento se reacenda esta chama de alegria, de esperança pela fé. Estamos vivendo um tempo particular que nunca sequer pensamos que poderíamos experimentar. Mas nós estamos vivendo este tempo agora que revela o ser humano, na verdade. A pandemia, primeiramente, o vírus, o perigo, o cuidado, a espera do remédio, portanto, as orações, a firmeza, a fé e a confiança de muitos, dedicação de tantos outros no estudo, na medicina, enfim, adquirimos aí a vacina que, por graça de Deus, a ciência, a medicina alcançou e nós temos, portanto, já entre nós avançado a vacinação para a segurança de todos. Por graça de Deus está diminuindo o número de casos e em breve esperamos nós estar juntos para um fraterno e caloroso abraço. Um outro aspecto que marca a sociedade nossa atual é o desamor, a arrogância de muitos e aquele anseio e desejo egoísta onde não se olha para o outro. Temos também como expressão disto o perigo da guerra, que a gente está vendo e que isso já afeta o mundo. Por outro lado, também aqueles que possam aproveitar-se disso para lucrar em detrimento, em prejuízo da grande maioria. Mas nisto tudo, neste mundo, nós ainda temos homens, mulheres de fé, de esperança, de confiança. Basta olhar para que nós, neste momento, estamos aqui reunidos e assim a gente perceba que somos homens, mulheres, pessoas de fé que caminham na esperança. E agora falo propriamente do nosso ponto de unidade para este ano e que eu desejo ardentemente que todos e que cada um de nós nos dediquemos nele para o nosso crescimento de fé, o nosso crescimento na intimidade com Jesus Cristo, e para isso olhemos para a virtude de nossa padroeira, de nossa mãe, a Virgem da Esperança, que nos conduz e nos encaminha para seu Filho Jesus. Como ela diz lá em Caná da Galileia: façam tudo o que ele vos disser. O nosso ponto de unidade para este ano nos convida à oração, a comunhão eucarística e assim refazermos a nossa esperança. Em virtude deste tempo, desta realidade que estamos vivendo, como é necessário reconstruir, refazer, reanimar a nossa esperança, reavivar a chama, o dom da fé que nós temos. A oração, por que nós insistimos nisso? Olha, quantas orações, quantas súplicas, quantas solicitações nos foram feitas.
Nós, vocês, quantas pessoas pediram, e a nossa necessidade mesmo. Vamos rogar e pedir a Deus. A oração, ela é imprescindível na nossa vida. Nós não estamos aqui eliminando nada de outras coisas da vida, mas na nossa caminhada para a existência humana mais fraterna, mais firme, a oração é imprescindível. Assim como a gente cuida da nossa vida e aquelas coisas básicas e essenciais que a gente precisa ter para manter a vida, para manter o corpo, na nossa alimentação do corpo e da matéria. Portanto, o alimento fundamental, essencial para a nossa vida de fé espiritual, para a gente resistir aos solavancos e às tempestades da vida, está na oração. A oração nada mais é que o nosso encontro pessoal, particular e íntimo com Deus. Modelo de oração para nós, desta atitude, basta olharmos para a pessoa de Jesus Cristo. Como olhar? Aí nós precisamos ler um pouco os santos evangelhos e tudo aquilo que nos ensina a Escritura. E a atitude de Jesus, vamos simplificar aqui. Jesus, quando ele deve sair para uma missão, o que ele faz? Jesus, ele se retira para um lugar tranquilo, deserto, coloca-se em comunhão com o Pai. Ele faz oração. Aí ele vai. Se você olhar no primeiro momento deste ano, no tempo quaresmal, o primeiro domingo, que fala sobre as tentações, o que Jesus fez? Retirou-se no deserto, colocou-se em oração, fez jejum e falou ao Pai. E aí ele foi tentado. Mas olha a vida de oração, a exigência e a necessidade. Este tempo quaresmal que a gente vive é para isso. E o nosso ponto de unidade para este ano nos coloca bem nesta linha e nesta direção. Ter o nosso tempo, a nossa intimidade, o nosso diálogo diário com o Senhor. E bem feito. E isso a gente se retira. Não precisamos ir no deserto. A gente se retira lá no nosso quarto. Se você tiver na sua casa um lugar, uma capela, ou um lugar previamente preparado para a sua vida de oração, ali, seus 5, 10 minutos, o seu tempo para o diálogo com Deus, com qualidade, da intimidade com o Senhor. Então veja a importância da oração. Jesus se retira, faz oração e vai em missão. Nós nos recolhemos em oração para seguirmos a vida que nós temos no mundo de hoje. E isto é extremamente importante. Este diálogo de confiança, este diálogo de intimidade, onde nós falamos daquilo que somos, como estamos, as angústias, mas também das nossas esperanças, tecemos os nossos agradecimentos, a nossa gratidão ao Senhor. Vida de oração. E nesta vida de oração, nunca fugimos da nossa realidade. E desta nossa realidade, se ela nos fala de algum problema, de alguma dor, de algum desafio, de percas, de frustrações, ao falar ao Senhor, nós vamos ouvir a sua voz, bem no nosso íntimo, no nosso coração. Se a gente quiser ainda melhor e mais ouvir este Senhor, aí nós nos debruçamos numa intimidade maior, onde a gente se dirige à sua casa. Os nossos templos são casas de oração, lugar específico neste mundo tumultuado, agitado, onde a gente se retira e a gente se encontra com mais silêncio, com maior intimidade e uma maior proximidade diante do Santíssimo Sacramento. Diante de Jesus, que lá no tabernáculo, Ele está a nos esperar para que a gente vá até Ele, fale com Ele, tenha essa intimidade com Ele. Portanto, vejam bem que a nossa vida de oração, nós podemos começar em casa, onde a gente estiver. Porém, dirigindo-se à casa do Pai, aprofundamos com maior intensidade a nossa intimidade. Assim como a gente, quando está na nossa casa, você está na rua, você faz todas as coisas, você está atropelado, mas você está fazendo. A hora que você adentra na sua casa, você sente mais segurança,
tranquilidade? Você está bem? Você tem mais conforto? É desta maneira que no corre-corre da vida fazemos tudo fora, mas ir ao templo, ir às nossas igrejas, diante do tabernáculo, diante de Jesus Eucarístico, que ali está, a nossa tranquilidade se estabelece, a nossa segurança se refaz, o nosso ânimo cria um novo vigor. Por quê? Porque nós adentramos na certeza da presença de Deus na nossa vida. Deus que olha por nós, olha para nós, escuta o nosso clamor. Muitos acham, pensam, que a oração seja uma perca de tempo. Eu digo que não. É uma ganha de intimidade, é um ganho no tempo, na vida, na dinâmica da vida, para a gente realizar tudo com maior vigor, realizar tudo de maneira melhor, perceber as conquistas e as realizações que a gente faz na família, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida como cidadão, como um membro integrado na vida da nação, do país, como obra de Deus na criação. Estamos aqui neste planeta, neste universo, não por acaso, mas como obra criada de Deus. E a nossa missão é cooperar para a melhora de tudo a cada dia. Para isso, a nossa intimidade com Deus, na vida da oração, na escuta da palavra, na meditação. E tudo isto vai ser fortalecido, e tudo isso vai me conduzir para uma comunhão maior com o Senhor. E esta vai se dar onde? Na Eucaristia. Não basta eu dizer, olhar, ver, admirar e dizer que acredito. Você olha para um belo prato de refeição na sua mesa. Que bonito, que maravilha, deve estar tão gostoso. E deixa ele ali? Não, porque senão você vai ficar ainda com a vontade, não vai saber como que é, e você vai se enfraquecer e, portanto, vai definhar e chegará à morte porque você não se alimentou. A Eucaristia, que é lá, Jesus já diz, é minha carne dada para a vida do mundo. Procure no Evangelho de São João que você vai encontrar. Eu não vou dar assim de mão beijada, não. Fica aqui uma tarefinha também para essa intimidade da comunhão eucarística. A minha carne é dada para a vida do mundo. É vida. Entrar em comunhão eucarística, receber o corpo e o sangue do Cristo no pão e no vinho consagrado. É receber todo este alimento, toda esta força, todo este nutriente. É receber mais que vitaminas, mais que proteínas, mais que minerais, mais que carboidrato, que tanto a gente precisa para ter a saúde do nosso corpo. Na Eucaristia, nós recebemos toda a vida que Jesus nos dá. É carne dada para a vida. Nós nutrimos e fortalecemos toda a nossa vida, todo o nosso ser, o nosso existir, o nosso pensar, todo o nosso viver no amor e na comunhão com Ele. Quando nós tomamos uma refeição, um alimento, este alimento, ele é todo processado no nosso organismo e depois este alimento, ele se torna visível quando a gente olha no corpo, nos músculos, no sangue, nos ossos. Esta qualidade de vida que a gente tem e a gente tanto preza e tanto cuida. A Eucaristia, mais que isto, que o corpo, que a corporeidade ou que a materialidade. A Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo que eu recebo, ele se torna em mim o meu ser. Portanto, o meu ser, o meu viver deve expressar o Cristo que eu recebo, que eu me alimentei. No mundo de hoje é difícil, mas o mundo de hoje precisa. Por isso disse a Virgem da Esperança, façam tudo o que ele vos disser. E o que Jesus nos disse? Vinde, vede, segue-me, tome a sua cruz de cada dia. Toma, coma, beba, isto é meu corpo, é meu sangue. Ele olha para nós e diz, não tenha medo, coragem. Ele diz isso para nós. Então, ao alimentar-nos de Jesus, nós alimentamos a nossa força, a nossa coragem, o nosso ser, a nossa essência, a nossa hombridade, a dignidade, o nosso caráter
caráter, as nossas virtudes. Somos chamados a espelhar o Cristo. Somos chamados a vencer os preconceitos que a vida nos impõe e olhar para o outro, para a vida, com a dignidade que o outro tem. Se olharmos para o Evangelho, a coragem que Jesus tem de olhar para os fariseus, de olhar para os mestres da lei, de acolher Zaqueu, o cobrador de imposto, de perdoar a mulher adúltera, de curar o leproso, de devolver a visão ao cego. Quantas maravilhas Jesus faz sem se preocupar como é a pessoa, mas ele olha e conhece e sente a necessidade daquela pessoa criada pelo Pai e que precisa de uma oportunidade para ser nova criatura. Na Eucaristia, nós recebemos a comunhão neste Cristo que nos faz novos, para no mundo de hoje ser sinal, como ele diz no Evangelho, vocês são sal e luz na terra, para o mundo, para que através de vocês o mundo sinta o belo sabor da vida. O mundo veja e perceba as belezas, as maravilhas da vida, que às vezes acabamos sufocando por tanta coisa que temos que nos enchemos e que nos afasta dele, nos afasta da comunhão com ele. A Eucaristia é para isto. Eu poderia aqui dar alguns exemplos e falar de pessoas que eu conheço que têm essa experiência da comunhão eucarística e que, na sua vida, pôde experimentar as maravilhas de Deus, livrando-os de males, de perigos, de infortúnios. Eu conheço e vocês conhecem também. Mas por que isso acontece? Por estes fatos. Primeiro, não se perdeu a esperança de seguir a vida apesar das provações. Cultivou-se a oração, viveu esta comunhão, esta intimidade com o Senhor e procurou alimentar-se sempre do corpo e do sangue do Senhor. Ao fazer isso, procurou também ouvir a palavra, meditar e olhar para o outro e amá-lo. E a superar também as amarguras, as incompreensões, as dores, os infortúnios da vida. Aprendeu também a sentir e a valorizar os belos momentos da vida e assim louvar e agradecer o Senhor. Porque a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos, coisas boas e não boas, belas e não belas, porém, quem dá o colorido da vida somos nós. E falo com vocês agora, amigos da nossa comunidade Nossa Senhora da Esperança, que é este movimento de apoio espiritual às pessoas sós, viúvos, viúvas, pessoas solteiras, ou pessoas que estão numa condição de vida, que já tiveram uma experiência, mas que hoje estão sós. E como eu digo sempre, está só, não solitário. Então, na vida de oração, na meditação e na comunhão eucarística, a nossa esperança é renovada, porque a gente olha e vê que nessa vida nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele caminha conosco. Agora nós precisamos caminhar com Ele. Neste tempo, falo agora propriamente ao que estamos vivendo de encontros, reuniões, posses, formações, tudo virtual. Neste tempo que estamos vivendo, é necessário cada vez mais que cultivemos a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, para vencermos isto. E logo, como disse lá no início, nos abraçarmos fraternalmente, sentir que estamos vivos e que somos sinal da esperança no mundo e mais, sinal da presença de Deus que caminha conosco, que não quer que nós paremos neste mundo, mas quer que nós vençamos. E para vencer isso, a oração é imprescindível. Reacender a chama da esperança no mundo de hoje. E para isso tudo, a nossa íntima comunhão com o Senhor alimentada todo domingo. E quem sabe
aqueles que têm a devoção da comunhão diária. E se não pode ser diária, pelo menos uma a mais na semana ou duas, mas ter esta nossa comunhão com o Senhor na Eucaristia. Neste mundo moderno que estamos vivendo, cheio de tecnologia, cheio de recursos, de maravilhas, mas é neste mundo que isso tudo tem sentido, que precisa a gente levar a base, o fundamento disso tudo, que é Deus. E se não é Deus a nos sustentar, tudo já teria ruído, caído por terra. Portanto, o nosso sustento, a nossa comunhão em Deus através da oração, neste mundo marcado por todas essas coisas que nós estamos vivendo e percebendo, é aqui que faz sentido a nossa vida de oração, refazer a nossa esperança e alimentar tudo na comunhão eucarística. Neste ano, com este nosso ponto de unidade, oração, esperança, Eucaristia. Vamos permanecer unidos nesta comunhão de fé, rezar uns pelos outros. E como diz a oração que nós fazemos quando nos reunimos nas nossas comunidades de Nossa Senhora da Esperança, você aí na sua comunidade, eu aqui na minha, e nós pelo Brasil afora, cada comunidade, Nossa Senhora da Esperança que estiver reunida, vamos estar unidos em oração. E lá, naquela oração que a gente faz a Nossa Senhora da Esperança, a gente suplica que ela interceda por nós nas várias circunstâncias e situações da vida. Mas no final da oração, nós pedimos que ela nos conduza a Jesus. Então, que ela nos conduza nesse nosso tempo presente a Jesus. E nós nos dediquemos em comunhão com ela, com Jesus, nutrindo a nossa fé, tornando mais viva a nossa esperança, nos dedicando na oração, alimentando-nos na Eucaristia, para que no mundo sejamos um sinal da esperança que tanto precisa. Que sejamos no mundo um sinal de que Deus caminha conosco. Nada está perdido, mas tudo está por ser realizado. Com fé, esperança e Jesus Cristo, cooperamos para que o reino de Deus aconteça. E Nossa Senhora da Esperança nos conduza a Jesus e ela interceda por nós. E todo o trabalho de nossas mãos seja frutuoso para o bem de todos. Muito obrigado a todos, um bom trabalho, um bom caminhar e que o Senhor nos conduza a cada passo.